Estamos aqui com o coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, doutor Paulo Menezes, que, aliás, já conversamos há algum tempo e foi muito boa a entrevista. Doutor Paulo, sem meias medidas, em que ponto da pandemia nós estamos, o que esperar? Fala-se muito em terceira onda, o próprio secretário de Saúde Municipal de São Paulo, dando entrevista aqui, mesmo porque o secretário de Saúde estadual, eu não falo com ele, porque ele citou uma passagem particular que eu tive com ele de uma maneira fora de contexto, em que eu estava almoçando, ele vem e fala assim, eu posso falar com você? Primeiro que eu nunca tinha visto esse cara. Segundo que eu estava almoçando, eu falei, não posso falar com você, não sei quem você é, tô comendo, pô, é meu horário de almoço. Aí o cara sentou do lado, eu falei, pois não, agora eu terminei, agora o senhor pode falar. Ah, eu sou o doutor fulano de tal, ah, pois não. O senhor tem matérias de interesse ao público? Ah, tenho. Aí fiz umas 3, 4, 5, nem perdi as matérias de interesse do povo que eu fiz com esse cidadão. E um dia ele citou que eu fui mal educado ao ser interrompido no meu horário de almoço. Eu trabalho pra caramba, trabalho de manhã, de tarde, de noite, e não tenho medo de trabalhar. Pô, mas eu tenho direito de almoçar. Vê um cara que você nunca viu na vida e pergunta se pode falar com você, a resposta é não mesmo. E acabou. Aí quando eu conheci o cara, eu fiz várias entrevistas com o cara, porque ele é bom médico e tal, e daí por diante. Aí o cara vem e me cita como mal educado. Eu sou mal educado, mas não sou traíra de ficar colocando determinadas situações, em determinadas situações fora de contexto. Então eu passei a não gostar dele, em que pede ser bom médico, e achar que ele é um péssimo secretário de saúde, porque ele é teleguiado do Dória. Tudo que o Dória manda ele fazer, ele faz. E não quero mais falar com esse cara. Então, prefiro falar com o centro de contingência. Doutor Paulo, nós estamos às vésperas de uma terceira onda. Diz o secretário municipal que já está preparando leitos aqui em São Paulo. A pandemia tem aumentado em várias capitais do Brasil. São Paulo, o número de leitos saltou de sexta-feira para segunda 5% a demanda do número de leitos, o que é uma soma considerável. Enfim, em que ponto da pandemia a gente está? É um prazer falar com o senhor e mais ainda para que a população seja esclarecida. Bom dia, doutor. Bom dia, Datena. Obrigado pela oportunidade de conversarmos novamente sobre a situação da pandemia. Eu diria que nós estamos ainda enfrentando essa chamada segunda onda, que teve o pico em abril, com as medidas que foram tomadas naquele período de muita contenção, fase vermelha, fase emergencial, conseguimos reduzir a transmissão do vírus e, portanto, reduzir parcialmente o número de casos, internações e óbitos, mas desde o início da fase de transição, nós chamávamos a atenção para o fato de que o vírus ainda está muito presente, circulando, infectando muita gente e ainda causando muitos casos graves e perda de vidas. E dessa forma, ao longo das últimas praticamente 4 semanas que a gente teve de uma retomada parcial de atividades que tinham sido suspensas, nós começamos a observar um crescimento no número de casos e um crescimento, felizmente, menos intenso no número de internações, principalmente na última semana. O incidente que aconteceu gravíssimo no aeroporto de Guarulhos, né, onde se permitiu que um cidadão, e não precisa nem ser com a variante indiana, fica mais grave porque a variante indiana é a mais transmissível e infelizmente a mais letal que nós temos no mundo e que está provocando realmente uma crise grave em vários países, não só na Índia, mas em vários países. O incidente que nós tivemos em Guarulhos foi uma coisa criminosa, né? O cara vem de uma escala no Catar, mas ele teve origem na Índia. Ele trabalhou durante 2 meses por uma petrolífera na Índia, fez uma escala no Catar, veio para o Brasil. Primeiro que acho que não foi testado para entrar nesse avião com 320 pessoas, que é uma bomba biológica.
Um cara só é uma bomba biológica. O vírus começou com uma pessoa só. Imagina um cara num avião com 320 pessoas. E para onde foram essas 320 pessoas? Não estou dizendo nem o Brasil. Estou dizendo isso em nível de América do Sul. Em nível de mundo. Aí o cara vai, anda 2 horas no aeroporto internacional de Guarulhos, com o PCR já feito, sem saber resultado. Ele embarca num avião da TAM com mais 120 pessoas, chega no aeroporto do Rio de Janeiro, vai para Campos e de lá volta para ser reexaminado para ver que tipo de Covid ele tem. Se fosse só o coronavírus, já era grave. Agora, com a variante indiana, que o Adolfo Lutz testou, isso é de uma gravidade absurda, porque, primeiro, só o caso desse sujeito já é catastrófico. Agora, baseado, se pelo dedo a gente conhece o gigante, quantos outros caras tiveram na mesma situação? Então, é possível mesmo que a variante indiana já esteja espalhada no Brasil por causa exatamente dessa falta de controle de fronteira. E se estiver, seria esse um dos motivos para o aumento de casos ou não há nada que indique isso? Eu entendo, até pelos dados que a gente tem recebido de vigilância chamada genômica das variantes do vírus no estado de São Paulo, que a situação que nós enfrentamos nesse início de ano até aqui foi principalmente relacionada à variante brasileira, chamada P1, aquela variante que veio de Manaus. Em janeiro, a proporção de casos onde foi identificada essa variante era muito pequena. E em abril chegou a praticamente 60% do total de amostras examinadas, mostrando que a variante P1 ela foi suplantando as outras que circulavam, principalmente pelo fato dela ser mais transmissível. De forma que eu ainda acho que nós estamos enfrentando principalmente as consequências da circulação dessa variante. A variante indiana, no meu entender, ela é preocupante, mas se ela já está circulando, nós ainda não estamos vendo consequências maiores na situação atual desse aumento do número de casos. Eu acho que ainda é a consequência da alta circulação do vírus, principalmente da P1, que está causando esse aumento de casos e internações. Bom, vamos lá, vamos continuar em cima do incidente, que na verdade é um incidente criminoso, de deixar um sujeito com uma variante tão grave, sem controle absolutamente nenhum, passeando pelo aeroporto de Guarulhos, depois pegando um avião indo para o Rio de Janeiro, com mais 120 pessoas. Só aí são 540 pessoas que podem ter tido contato de um avião da Qatar, com 320, mais o 120, 440 pessoas aí, que podem, fora a tripulação, fora gente de bares, restaurantes de Guarulhos, gente que cruzou com esse cara, sei lá se ele estava de máscara ou não, mas foi um incidente gravíssimo, que a Anvisa atribui a São Paulo e que eu acho que não tem nada a ver com São Paulo, tem a ver com a Anvisa, porque a Anvisa fica pedindo 1 bilhão de papéis para aprovar a vacina, e está certa no procedimento dela, ela devia agir da mesma forma nos portos e aeroportos, não faz isso. Na primeira onda, o governador da Bahia me disse aqui que tentou, pelo menos com aquele termômetro revólver, botar na testa do cara, medir a temperatura dos gringos que já haviam contaminados da Itália, da França, para o carnaval na Bahia, que inclusive nós transmitimos. E a Anvisa não permitiu o controle feito pelo governo da Bahia, como não permitiu há pouco tempo controle em outros lugares. Tem tanto zelo com vacina e não tem zelo com a entrada de variantes perigosíssimas aqui. Eu faço essa pergunta porque ela é vital. Se é a P1 que está provocando o aumento de casos, chegando a variante indiana, eu duvido que ela já não esteja aqui, o que é que vai significar, do ponto de vista científico, uma variante indiana em cima dos casos que já estão aumentando com a P1 que a gente conhece? Ela, sem dúvida, viria a contribuir principalmente na maior transmissão. O que nós sabemos da variante indiana, com certeza, é de que ela, assim como a P1, também transmite mais. O vírus fez uma mutação que facilita com que ele pule de uma pessoa para outra e faça infecção nova em quem
é contaminado pelo vírus. De forma que a gente teria, sim, e é possível que tenha, agora, nas próximas semanas, um aumento de transmissão e de casos novos em função da circulação também da variante indiana. A gente ainda não tem evidências de que ela seja mais agressiva, de que ela cause quadros mais graves em quem é infectado, ou que aumente a chance de óbito. Isso se dá principalmente pelo grande volume de pessoas infectadas, e aí, proporcionalmente, uma parte são casos graves, e isso lota os hospitais, lota os serviços de saúde, fazendo com que a assistência fique muito prejudicada. Sem pânico nenhum, mas já estão dizendo que essa terceira onda seria mais letal. Eu não sei com que base científica há isso, ou há nisso. Não sei, por isso vou perguntar. Seria mesmo mais letal essa terceira onda? Seria mais difícil de controlar essa terceira onda ou não? Eu talvez, dentro do espectro de especialistas que têm falado sobre essa questão, eu sou um pouco menos pessimista. E sou menos pessimista principalmente pelo fato de nós estarmos avançando com a vacinação. Bem abaixo do ritmo que seria desejável, mas já conseguimos, por exemplo, completar a primeira dose em todas as pessoas com 60 anos ou mais. Essas pessoas respondiam, no início do ano, por quase 80% dos óbitos. Então, essas pessoas passam a estar mais protegidas de quadros graves. Elas também eram responsáveis por cerca de 55% das internações em UTI. E a gente já começa a ver uma redução de pessoas mais idosas em relação às pessoas mais jovens nas UTIs. Isso explica, inclusive, em parte, por que dessa vez, aqui no estado de São Paulo, a gente está tendo uma aceleração de casos mais rápida do que as internações, que foi o que a gente observou lá em fevereiro, por exemplo. Então, eu acredito que um número importante de casos, internações e perdas de vidas, mas não na dimensão de que seja algo muito acima do que, infelizmente, o que a gente já observou. Bom, primeiro também que a gente sabe lidar mais com a doença, tá? A gente já tem mais condição de lidar com a doença. Mais uma perspectiva que é clara, isso é irrefutável, que a vacina é o fiel da balança. A gente tem menos Pfizer, que dizem que é a melhor vacina. Eu continuo dizendo que vacina boa é o que diz o cientista, é a vacina que você tem no braço, que já foi aprovada. Eu tomei a AstraZeneca, por exemplo, porque não tinha outra. Eu não vou lá escolher vacina com marca de cerveja. Eu vou lá e tomo o que eu tenho que tomar. Apesar do Papa dizer que a gente é cachaceiro, eu já parei de beber há algum tempo o que eu bebia. Bom, eu não vou falar do Papa, porque ontem eu quase perdi a paciência com o Santo Padre. Eu sou católico e achei que aquela brincadeira... Eu acho que deu uma de Bolsonaro ali. Aquela brincadeira foi completamente inadequada, dizendo que brasileiro é cachaceiro e que reza menos. Eu falei que eles tomam muito vinho lá no Vaticano e tem muito ladrão naquele banco do Vaticano. Então é melhor cuidar do dele e deixar o nosso para quem ele representa, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Uma brincadeira inadequada, completamente fora de hora do Papa Francisco. Podia ter ficado sem essa. Aí ele vai assim, olha, mas foi uma brincadeira, mas aí eu vou lembrar o que o Fernando Henrique disse sobre o Bolsonaro. Nele, literalmente, tem a liturgia do cargo. Eu não gostei, como brasileiro, de ser chamado de cachaceiro. Apesar de ter sido boa parte da minha vida e não precisar o Ministério da Saúde dizer para mim que cachaça e bebida fazem mal, porque eu perdi metade do pâncreas por causa disso e por isso eu parei de beber e tenho 6 estentes no coração. Bebo muito menos. Não precisa nem do Ministério da Saúde me avisar e nem do Papa querer tirar sarro na nossa cara no momento desse aí. Foi uma brincadeira completamente inadequada do Papa. Mas ele é o Papa, ainda bem que ele é o Papa. Eu rezo pro chefe dele. E não preciso dele para falar com o chefe dele. Daqui de casa mesmo eu falo com o chefe dele. Bom, mas continuando o assunto, doutor,
Nós já aprendemos a lidar mais com a doença, apesar de que é um bicho completamente novo e que tem mutações, não é? O que controla essas mutações e o fiel da balança é a vacina. É verdade que a faixa mais jovem está morrendo, porque a faixa mais jovem ela se dá liberdades que a faixa de mais idade não se dá normalmente, vai a festas e coisas que tais, mas não tomou a vacina, e nesse aspecto está provado que o fiel da balança é realmente a vacina? Sem dúvida, já desde o início da pandemia, a maior parte dos casos era de pessoas adultas, sempre foi de pessoas adultas, até porque ou elas circulam para trabalhar ou elas circulam para se encontrar de forma de lazer ou festas, sejam legais e ilegais, mas sempre a principal transmissão foi na faixa etária dos 20 aos 50 anos. Mas, para sorte das pessoas dessas faixas etárias, a chance de ter um quadro grave e eventualmente vir a óbito é muito menor do que a de pessoas com mais idade, né? Por isso que até recentemente a grande contribuição de óbitos, de perda de vidas, sempre foi das pessoas com 60 anos ou mais. Então, mas essas pessoas continuam circulando e agora cada vez mais predominam os casos nessa faixa etária. Nós precisamos avançar com a vacinação para que essas pessoas também possam trabalhar protegidas e nós conseguirmos sair dessa situação. O vírus, ele muda, não é para matar a gente, é para sobreviver. Essa é uma questão, acho que essencial, e não precisa ser cientista para descobrir isso. Se ele muda para sobreviver e ele ataca uma faixa etária que já está vacinada e ele se ferra, ele começa a se adaptar para agir em gente mais jovem. Há algum estudo científico que mostre que essa variação indiana está preparada para atacar a gente mais jovem, contaminar a gente mais jovem? O que há, pelo menos que seja do meu conhecimento, o vírus sofreu mutações, a gente diz, que são absolutamente por chance. Ele vai se multiplicando dentro das pessoas e, nesse processo, algumas moléculas se modificam e, eventualmente, aquilo dá uma vantagem para o novo vírus em relação às cepas que circulavam anteriormente. Então, o que a gente entende é justamente de que essas variantes, a indiana, a P1, produziram vírus que se liga mais facilmente a gente diz, o endotélio do sistema respiratório, que é por onde ele entra. E depois que ele entra pelo sistema respiratório, ele se espalha. Ele causa doença em vários órgãos. É diferente de um vírus da influenza, por exemplo, da gripe, que fica ali localizado no sistema respiratório. Esse vírus vai para o cérebro, vai para o rim, vai para o coração, vai para o sistema gastrointestinal. É um vírus terrível. E o sistema circulatório. Então, se ele pode mais facilmente entrar nas pessoas, vai causar mais estragos, sem dúvida nenhuma. Por ele ser um vírus terrível, eu conversava ontem com uma colega e ela me dizia que acha que está tendo sequelas do vírus. Há observância de sequelas graves em quem teve a Covid? Esse é talvez um dos grandes tópicos da saúde pública e da ciência no mundo. Está sendo chamado de Covid tardia ou síndrome pós-Covid, em inglês long Covid, porque está se vendo que o vírus realmente provoca lesões que persistem, desde coisas mais simples, talvez, como a perda do olfato. Existem pessoas que ficam meses sem recuperar o olfato, como coisas mais impactantes, como a dificuldade de concentração, fraqueza, e também quadros mais graves, como uma perda de capacidade cardiovascular. Bom, dessa vez, de uma forma sábia, o governador ouviu o centro de contingência. Ele ia abrir mais o Estado e resolveu adiar essas medidas de abertura. Isso foi conselho claro que dos senhores cientistas para o governador, não?
Sim, sem dúvida. Nós entendemos essa balança, vamos dizer assim, da necessidade de ter os setores funcionando para que as pessoas possam ter seu emprego, sua renda. Você estava mencionando aí a questão gravíssima do desemprego nesse momento no país, e do outro lado o controle, o enfrentamento da pandemia, que faz com que as pessoas percam vidas. Então, nesse momento que nós vimos que estava havendo esse aumento de transmissão, já começando a ter um impacto nas internações, nós conversamos com o governador, sugerindo que fosse postergado qualquer tipo de maior flexibilização. São Bernardo e Santo André já anunciaram toque de recolher. Ribeirão Preto, um lockdown que começa hoje. É um mini lockdown que eles chamam, mas é lockdown, só muda o nome. Tá? São Paulo vai ter necessidade de adotar, na realidade, esse tipo de restrição na sequência, ou não podemos ficar no adivinhômetro e temos que esperar os resultados. Só que esperar resultado em ciência é muito ruim. É melhor você basear-se no resultado de agora e projetar o que vai acontecer daqui a pouco. Então, o conselho do centro de contingência seria para restringir já, daqui a pouco, porque o daqui a pouco pode ser milhares de vidas que se perdem ou são feridas e machucadas, doutor. Como eu estava dizendo, né, é uma situação bastante complexa. As projeções que nós temos, por exemplo, levando em conta o progresso da vacinação, mostram que em 3, 4 semanas nós já devemos ter uma situação de melhora. Pode ser que isso não ocorra, são projeções. Né? Se todas as projeções fossem certas, muita gente ficaria rica na bolsa, por exemplo. Então, existe sempre uma margem de erro, mas a gente trabalha, então, numa situação de entender que, nesse momento, seria praticamente impossível ter uma medida restritiva forte para o Estado como um todo. Nós apoiamos esses municípios, por exemplo, que têm tomado essas atitudes localizadas, e, no Estado como um todo, uma situação de bastante cautela e cuidado para tentar reduzir ao máximo a transmissão. Olha, eu tenho que reconhecer que é difícil a posição do governador do estado, do presidente da República, de qualquer autoridade. Mas eu fico imaginando o cientista, porque ele está vendo o que vai acontecer. Só que é muito fácil você falar em ciência dos Estados Unidos, que tem 270 milhões dos seus cidadãos, quase tudo, já vacinados. A maioria já está vacinada. Eles estão falando em terceira dose, dose de reforço, dose em criança e daí por diante. Só que a economia, o presidente hoje anuncia um plano de talvez 6 trilhões de dólares, chegando a 8 trilhões de dólares, para ajudar a economia americana, para tornar o país mais justo. Os Estados Unidos mais justos. Agora, imagina o Brasil, que é uma injustiça desgraçada e que tem gente morrendo de fome pra caramba. O cientista daqui é o mesmo cientista de lá, a cabeça é a mesma. Aliás, nós temos grandes cientistas brasileiros lá, atuando nos Estados Unidos. Só que eu fico imaginando a situação do cientista aqui no Brasil. Ele sabe o que deve ser feito, mas nem sempre o que deve ser feito é viável de ser aplicado. Os caras, a gente não tem nem noção do que é 8 trilhões de dólares. A gente não sabe o que é isso. É tanto dinheiro que a gente não sabe o que é isso. Então aqui nós temos a parte econômica. Aí o cientista fala assim, tá bom, eu vou dizer pro Dória fechar. Aí o Dória vai fechar, o que vai acontecer num país, num estado que estão quebrados, né? O que vai acontecer com o cara que não tem comida na geladeira? O que vai acontecer com o cara que precisa sair de casa para tentar alguma alternativa para alimentar os filhos? A posição do cientista entre a economia, que é vital. Eu não estou sendo insensível, não. O vírus da fome, ele é pior do que o coronavírus, porque ele existe desde que chegaram as caravelas aqui no Brasil, e é vergonhoso. E ele mata a gente.
não só pela fome, mas por tornar também o sistema imunológico mais debilitado. Quem não come é mais suscetível a doenças. Então, a posição do cientista é difícil, porque o cientista sabe que se você fechar, você vai impedir a maior transmissão do vírus. O cientista tem noção absurda disso, muito mais do que a gente. E sabe até do que o pior pode acontecer. Mas tomar uma decisão num país de uma divisão de renda canalha como a nossa, de poucos ricos e muitos pobres, e famintos e miseráveis, aí deve doer o coração do cientista. Não, doutor, eu estou enganado. É uma pergunta mais sensível do que técnica, mas o cientista, além de tudo, se você não sabe, cientista é um ser humano. Até outro dia ninguém conhecia cientista. Achava que era um cara igual o Einstein, com o cabelo para cima, ficava pensando em teoria da relatividade ou buracos espaciais, o Stephen Hawking, né, com mente super avançada, Isaac Newton, é uma coisa assim meio esotérica, o cientista. Hoje, nós descobrimos a importância do cientista, da ciência e da medicina. Só porque a gente está se ferrando, porque senão a gente nem ia falar de cientista. O moleque na escola perguntava assim, seu pai faz o quê? Ah, o meu pai é apresentador de televisão. Putz, o pai dele é apresentador de televisão. Um imbecil como eu, assim, por exemplo, muita gente deve ter falado, olha, o cara é filho do Datena. Aí, e o seu pai faz o quê? O meu pai é cientista do Butantan. Ih, olha, o pai dele é cientista. Nunca ninguém ouviu falar do pai dele. Agora nós descobrimos o cientista. Mas eu imagino o dilema que vive o cientista quando ele tem que aconselhar o político a tomar medidas que ele sabe que são as medidas mais importantes a serem tomadas, mas tem um lado econômico de um país faminto e morrendo de fome. Aí é difícil. Tem que se achar um meio termo mesmo, ou não, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu me considero cientista, faço pesquisa na área de saúde pública há praticamente 3 décadas. E nessa área, é como você está dizendo, a gente tem que integrar os conhecimentos da biologia, os conhecimentos das ciências sociais, das ciências econômicas, para poder ver quais são as melhores opções para lidar com os problemas de saúde das populações. E nesse momento é isso que a gente vive, sem dúvida nenhuma, esse confronto, vamos dizer assim, entre um vírus que foi gerado na interação do homem com a natureza, com o meio ambiente, e que está causando esse estrago terrível em tantos lugares, especialmente aqui no Brasil, onde, como você mencionou, uma grande parte da população vive em condições muito abaixo do que seria o mínimo desejado. 2 últimas perguntas, aí sim, perguntas técnicas. O senhor acha que a gente passa por essa terceira onda sem precisar ter mais restrições? Se é possível analisar isso? O pior dos quadros, qual vai ser, em termos de ocupação de hospitais, colapso ou coisa parecida? Não é? E se nós vamos ter vacina para impedir que a terceira onda seja ainda pior? Muito bem. Hoje nós temos, por exemplo, em termos de aumento de número de pessoas internadas em UTI, um aumento diário de 0,4%. Então, se nós temos 10 mil pessoas internadas no dia seguinte nós temos 10.040 pessoas. É um aumento ainda, felizmente, bastante discreto. Lá em março, a gente chegou a ter 3% no dia. Então, de 10 mil pessoas, tinha 300 pessoas a mais no dia seguinte. O impacto naquele momento foi enorme. Então, eu continuo acreditando e espero que nós não cheguemos ao ponto de precisar fazer o que nós fizemos de março para abril, que foi recomendar as medidas restritivas mais amplas, como foi feito. Ao mesmo tempo, nós temos uma previsão aí de um volume de vacinas chegando bastante significativo. A previsão para esse mês que vem, é de 30 a 40 milhões de novas doses de vacinas.
Então, isso vai ampliar bastante a proteção das pessoas e eu acredito que a gente vai conseguir superar esse momento sem precisar tomar medidas ainda mais radicais do que as que a gente já toma nesse período. Doutor Paulo, o seu otimismo embasado em ciência é um bálsamo para a gente começar o dia. A gente tem muita notícia ruim, essas notícias são verdadeiras, não são falsas. É o pior flagelo da humanidade em era moderna, o coronavírus. E ouvir um cientista embasado em teses científicas dizendo que vem uma tempestade, mas que ela pode não ser tão ruim como a gente prevê, é muito bom a gente ouvir isso. De qualquer pessoa, notícia boa vem numa hora boa, mas de gente que entende, vem numa hora melhor ainda. Eu agradeço ao senhor por a gente ter esperança de começar esse dia com esperança. Tem nada mais a dizer ao senhor e muito obrigado. Sempre muito legal conversar com o senhor, sempre muito bacana conversar com o senhor e sempre à disposição do senhor para passar as notícias de uma maneira correta, clara, objetiva e acima de tudo, verdadeira. Obrigado ao senhor. A plataforma UOL com o Grupo Bandeirantes também transmitiu essa entrevista para o mundo inteiro. Um abraço grande, um bom dia. Fique com Deus e esperança ao povo brasileiro. Muito obrigado, foi um prazer poder ter essa conversa. E eu queria só reforçar a importância de que todos continuem se cuidando, usando máscara, mantendo distanciamento social, mas, como você mencionou, eu tenho um pouco de otimismo de que nós vamos superar essa situação em breve. Muito obrigado, um ótimo dia.